Xiaomi tem avançado cada vez mais em seus celulares top de linha e alcançado outras fabricantes consolidadas há mais tempo no mercado. Será que o Mi 11 Ultra já é o suficiente para bater a Apple com seu iPhone 12 Pro Max? O Tudo Celular te explica tudo neste comparativo. Começamos o comparativo com dois designs bem distintos. A Apple não ousou e manteve um visual bem parecido com a geração passada em seu top de linha. O iPhone tem o famoso módulo de câmeras no formato cooktop na traseira e o Note no estilo retangular na parte da frente. Já a Xiaomi foi mais arrojada e colocou uma aparência totalmente inédita em seu Mi 11 Ultra. O modelo possui um bloco gigante para as lentes principais, com uma tela secundária do lado, para você receber informações ou usar durante uma selfie com sensor traseiro. A chinesa ainda contrariou a americana ao usar um acabamento em cerâmica no seu celular, enquanto o 12 Pro Max opta pelo vidro fosco. Na frente, o entalhe é em um pequeno furo no canto superior esquerdo do painel. Ao menos os dois vão entregar certificação IP68 com resistência à água e poeira. O iPhone apresenta o diferencial do MagSafe com suporte magnético a uma série de acessórios. Já a Xiaomi entrega leitor biométrico sob a tela e suporte a 2 chips de operadora. Fora o emissor infravermelho para transformar o dispositivo em um controle de TV. O Mi 11 Ultra inova mais e começa o comparativo na frente. Se em tamanho praticamente não há uma grande diferença, não dá para dizer o mesmo nas demais características de tela dos dois aparelhos. A Apple adicionou um painel OLED em seu iPhone top mais recente, mas ainda fica atrás do AMOLED inserido pela Xiaomi. A chinesa ainda foi além e incluiu uma taxa de atualização de 120 Hz para deixar as animações e os jogos mais fluidos. Por outro lado, a maçã não quis fazer o mesmo e deixou a velocidade apenas em 60 Hz, o que pode decepcionar um pouco o público gamer. Ao menos em proteção, nenhum dos modelos decepciona. O iPhone 12 Pro Max conta com o reforço do seu Ceramic Shield. Já o Mi 11 Ultra vem com o vidro Gorilla Glass Victus, a solução mais recente da Corning em resistência. E não podemos nos esquecer do segundo display na traseira. Ele tem 1,1 polegada e não empolga em resolução, mas é um AMOLED que cumpre sua função básica. O AMOLED supera o OLED e dá o ponto à Xiaomi. Se tem um ponto em que estes dois oferecem o melhor disponível no mercado é em som. Um não fica devendo para o outro em qualidade. Aqui temos soluções estéreo com alto-falante de chamada usado como canal secundário. Ambos entregam boa potência sonora e volume máximo sem distorção. O áudio oferecido pelas marcas é bem equilibrado e não peca em agudos, médios nem graves. Só ficam faltando os fones de ouvido na caixa, além da ausência de um conector físico para o acessório. Se você quiser ouvir individualmente suas músicas, precisará de um produto sem fio ou algum adaptador que dê para encaixá-los na porta de carregamento. Com alta qualidade em ambos, este quesito termina em empate. Esta é mais uma clássica batalha entre Android e iOS, ambos compatíveis com 5G. O Mi 11 Ultra vem com a versão 11 do sistema do Google sob a interface MIUI. A Xiaomi caprichou nos recursos aqui e deu uma série de funções para ele, desde Always On Display nas duas telas até efeitos de luz na parte curva do vidro. A chinesa explora bem o segundo painel para exibir frases motivacionais, imagem personalizada ou apenas como um espelho para selfies. Já na área de saúde, temos um medidor de batimentos cardíacos integrado ao leitor biométrico, que mede em apenas 15 segundos. Do lado da Apple, a plataforma da empresa pode não contar com os 120 Hz da tela do rival, porém consegue atender bem às animações e não deixa a desejar em velocidade. Só que o grande destaque do iOS é o suporte a 5 anos de atualizações de sistema, o que dá uma longevidade bem grande ao iPhone. Mais recursos e fluidez de um lado, velocidade e atualizações a longo prazo do outro. Temos um novo empate. Outro duelo interessante é entre Snapdragon 888, utilizado pela Xiaomi, e o A14 Bionic da Apple.
Nessa briga, quem levou a melhor nos nossos testes de velocidade foi a plataforma da maçã. O celular dela completou as 2 rodadas em cerca de 36 segundos e se tornou o celular mais rápido que já passou pela bancada do Tudo Celular, ao menos até o momento. O Mi acabou demorando 16 segundos a mais para concluir todas as etapas. Quem gosta de pontos altos em benchmarks pode ficar empolgado com estes 2 smartphones. Isso porque o Mi 11 Ultra registrou quase 670 mil pontos no AnTuTu e chegou a superar os 650 mil do iPhone 12 Pro Max. Já em jogos, nenhum destes dispositivos tiveram qualquer tipo de problema. O destaque fica para o suporte a 120 fps do modelo chinês. O teste de velocidade tem um peso maior e dá o ponto ao iPhone. Para a geração atual, a Apple decidiu sacrificar a capacidade de bateria para deixar o 12 Pro Max mais fino e confiou nas otimizações de software para compensar a perda. A estratégia parece ter dado certo o suficiente para bater o Mi 11 Ultra em autonomia. Mesmo com quase 1.500 mAh a menos, o iPhone conseguiu durar 2 horas a mais que o concorrente, segundo os testes padronizados que fizemos. Mas o cenário muda no carregamento. Primeiro, porque a Apple não entrega mais um adaptador de tomada e obriga o usuário a usar algum outro compatível no lugar, enquanto a concorrente manda um de 67 watts. Além disso, no experimento que fizemos, o Mi demora apenas 44 minutos para encher até os 100%. Já o iPhone precisa de quase 2 horas. A Apple pontua em autonomia e a Xiaomi pela diferença no carregamento. Mais um empate. Aqui encontramos 2 conjuntos triplos de câmeras. A Xiaomi estreou a câmera de 50 megapixels da Samsung em seu top de linha, considerado um dos mais avançados no momento. Não é à toa que lidera o ranking do DxOMark neste momento. O resultado é a captura de imagens bem detalhadas, cores próximas da realidade e sem ruídos, algo que a Apple também é capaz de entregar, mas com alguns borrões. À noite, estes aparelhos mostram por que os flagships são diferentes dos demais e fotografam com facilidade. No duelo entre as lentes ultra-wide, a da Xiaomi leva melhor por ter menos queda de qualidade e acertar mais no controle de ruídos e na quantidade de detalhes. Enquanto a câmera periscópica do modelo chinês permite um zoom óptico de até 5 vezes, para tirar fotos sem perder qualidade, a teleobjetiva do iPhone só chega até 2,5 vezes de aproximação com registros de alta qualidade. O 12 Pro Max tem como diferencial o sensor LiDAR, que mede distâncias e pode ser usado para aprimorar o foco em condições de pouca luz, mas ainda não se sobressai contra os demais. A Xiaomi pontua no seu conjunto traseiro de câmera. Em vídeo, temos um embate entre o 8K da Xiaomi e o 4K em todos os sensores da Apple. A norte-americana compensa pelo foco mais ágil e captura de áudio mais limpa. Os 2 dispositivos vêm com estabilização para ajudar a lidar com os tremidos. O iPhone vence por pouco este quesito. Já quando falamos de selfies, o nível do Mi 11 Ultra é elevado, mas ainda não suficiente para chegar no iPhone. A Apple oferece contraste melhor e tem registro com maior nível de detalhes aqui. As filmagens com a câmera frontal do 12 Pro Max também são superiores, além de chegarem a 4K na frente. O iPhone pontua outra vez. Se no mercado internacional ambos não têm diferença de preço, no Brasil apenas o iPhone foi lançado de maneira oficial no país. Apesar de ter chegado por valores acima de R$11 mil, o top de linha da Apple já pode ser encontrado na casa de R$8 mil no varejo nacional. No entanto, o Mi 11 Ultra não deve demorar para aparecer entre os importadores na internet. Enquanto isso não acontece, você pode comprar diretamente de lojas de fora do país, como a Banggood. Por lá você já consegue encontrar o Mi 11 Ultra na faixa de R$7 mil. Mais barato na compra de fora do país, o Mi 11 Ultra leva a melhor. Sem contar o preço, teríamos um empate. A Xiaomi caprichou em entregar um design mais inovador e uma tela de melhor qualidade, sem contar a sua câmera principal de alta qualidade. Mas a Apple ainda leva melhor em vídeos e selfies, sem contar o desempenho de alta velocidade.
Como você não poderá encontrar o Mi 11 Ultra no mercado nacional por enquanto, a referência que há do preço é apenas na opção importada dele, que está mais em conta que o iPhone encontrado por aqui. Ponto final neste comparativo com dois gigantes do mercado de smartphones. Agora a gente quer saber de você qual é a sua avaliação sobre estes celulares. Qual deles teria? Que característica pesa mais para você? Não deixe de responder tudo pra gente no espaço abaixo. Eu fico por aqui, mas antes deixo o convite para você ver esse duelo também em texto no tudocelular.com. Um abraço e até a próxima!